E aí, Sagitas, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? Só pra gente ver como é que estão as energias de vocês no momento e se eles mostram mais alguma coisa aqui pra frente, tá? Lembrando, evidentemente, que por ser uma leitura geral, talvez não ressoe com a sua realidade, mas se ressoar, se a mensagem funcionar pra você, talvez o recado seja com toda certeza pra você. Vamos lá. O carro, arcano maior, bom início, né? Bom início de... Eu tô redescobrindo um poder aqui. Eu tô redescobrindo o poder de decidir qual o caminho que eu quero seguir na minha vida. E eu tô sentindo um recuperar de controle aqui. Eu tô sentindo que eu posso fazer escolhas que me favoreçam e que depois de fazer essas escolhas eu consigo ir adiante com essas escolhas com firmeza, com segurança, até com uma certa maestria. A carta do carro também é um dos arcanos maiores que indica sucesso, tá? Sucesso apesar do jogo de luz e sombra que a vida tem. Sucesso em seguir em frente sem desanimar. Sucesso, conquista, vitória no caminho que eu escolhi aqui para minha vida. No fundo do baralho eu tenho o As de Paus. Se você perceber, nas mãos desse personagem, ela tá com uma varetinha que é e representa o As de Paus. Então tá iniciando aí na vida do Sagita um período de muito poder. Só que não é só poder sobre o outro, poder sobre sua carreira, é poder sobre si, é poder sobre os novos inícios. É como se eu tivesse finalmente descoberto ou redescoberto o meu poder de escolher um caminho e percorrer esse caminho até o final. Encontrando, claro, a vitória, tá? Tô falando de novos inícios justamente porque a carta do As de Paus está aqui representando o início de alguma coisa apaixonada. E aí você pode encaixar aí na sua situação, se for uma nova paixão. É uma nova paixão onde você está se sentindo muito seguro, muito acolhido. Se for uma nova carreira, parabéns, você está indo com a força toda para a nova carreira. Pode ser também financeiro e eu sinto que para muitos é uma nova forma de lidar com o próprio financeiro, tá? Porque no fundo do baralho eu tenho o 10 de ouros. Eu tô me direcionando para aquele que é o meu grande objetivo, que talvez seja o sucesso financeiro, talvez seja uma grande viagem, tá? Às vezes é deixar um grande amor para trás. De fato, aqui tá iniciando um período novo na vida do Sagita. E como não podia deixar de ser, na própria energia do sagitariano, essa força de ir. Essa força de ir sem olhar para trás, mas é uma coisa destemida. Eu não tenho medo de ir. Eu não tenho medo de realizar, eu não tenho medo de fazer, eu vou e faço. Gosto. Também é uma carta de alinhamento, tá? Porque a gente tá falando de uma carta de número 7. A gente sabe que o nosso universo aqui, nas esferas visíveis, principalmente a material, a gente tem 7 vibrações, né? 7 cores, 7 notas e por aí vai. Na esfera visível, tá? Rainha de espadas. No fundo do baralho, de novo, o 10 de ouros, tá? Então, eu programando aqui o meu mental para aquilo que eu quero obter aqui.
É como se eu tivesse saído daquele ponto em que eu estou planejando e tivesse partido para a execução, porque a primeira carta foi um arcano maior, carta do carro. Então a gente está falando de execução, a gente não está falando de, essa pessoa está planejando fazer tal coisa. A gente está falando de uma pessoa que, programou o próprio mental para alcançar determinadas coisas, para pensar de uma certa forma e está seguindo. Para muitos, de novo, até porque apareceu 2 vezes o 10 de ouros aqui, a gente está falando de uma conquista de um trono financeiro aí. Também pode ser uma carreira que vai proporcionar tudo isso, ou um estudo que vai proporcionar tudo isso. É material, tá? Pode ser a compra de um carro, a compra de uma casa, mas a gente está falando sobre energia física, coisas que você pode tocar. Energia de terra também, energia de estabilidade. Eu tô pronto para o que o universo pode me entregar. E vai me entregar porque eu fui atrás de maneira apaixonada. Isso pode ser, inclusive, um resultado futuro, tá? Porque o que a gente viu aqui de início nas 2 primeiras cartas é de que você tá indo, você tá na decisão de ir, você pegou aí a chave do carro e foi, tá? Então a gente tá vendo aqui, pode estar vendo aqui muito mais um resultado dos seus anseios, das suas direções, das suas vontades aí muito bem programadas, pelo que eu percebo. Pela quantidade aqui de fogo que representa a carta do As de Paus, tá? É vontade disciplinada. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. É como se o Sagita tivesse recebido aí um insight, tenha tido uma percepção de talvez eu esteja perdendo muito tempo aqui no mundo das ideias, aqui no mundo do planejamento, do desejo, e aí eu me levanto e digo, agora eu vou. Chega de ficar no plano mental aqui, agora eu vou. Não esperando nada de ninguém, compreende? Porque a gente está falando de uma rainha de espadas. A rainha de espadas, ela não espera nada de ninguém. Tudo isso, inclusive, vai acontecer de uma maneira muito rápida, tá? Porque eles estão me mostrando muito elemento de rapidez aqui. É muito financeiro, sim, tá? É muito financeiro, é muito eu largar a minha energia. Sabe quando a gente faz uma coisa com gosto? Porque tudo que a gente faz é imantado pela nossa energia, né? E aí, quando além da vontade de realizar, eu faço aquilo com um certo amor, eu nem fico pensando muito nos resultados, embora a gente esteja falando de 2 cartas de ouros. 8 de ouros é essa tendência de eu trabalhar com paciência, sem pressa para ver muita coisa, mas com aquela paciência e tranquilidade que vem de eu saber que estou fazendo da maneira correta, me direcionando para o caminho correto. Observa como é pacífico o olhar dessa pessoa aqui. É uma pessoa que está de boas, tranquilona, fazendo aquilo que precisa fazer. Eles, inclusive, me mostram aqui a imagem de alguém construindo a própria casa, tá? Tem um grupo de sagitarianos aqui que encontrou uma pessoa com quem estabeleceu aí uma relação amorosa, e um dos grandes objetivos desse casal, desses dois, é juntar forças e construir materialmente aquele sonho de uma casa, aquele sonho de um lar, aquele sonho de um abrigo onde eu possa fazer o meu ninho. Para alguns, tá?
Para outros aqui é muito claro que eu posso estar procurando a espiritualidade, entendendo certas coisas, me fortalecendo interiormente e aí então tendo forças para ir construir essa vida que eu tanto sonhei, tá? E com muita força, como já foi dito, porque a gente está falando de um arcano maior que é o carro. São 2 arcanos maiores que eu tenho aqui. E como a gente sabe, arcanos maiores são movimentos da vida que não podem ser controlados, que não podem ser planejados, são marcos na nossa vida e no nosso destino que não podem ser mudados. Quando a gente está falando de arcanos menores, são todas coisas que a gente pode interferir ou que a gente pode imaginar, pensar e etc. e mudar o rumo. Quando a gente está falando de arcanos maiores, a gente está falando sobre encaixe com o tempo divino. O universo e as suas engrenagens continuam rodando e me levaram até esse ponto em que eu tomo o controle da minha vida, em que eu busco de repente uma determinada espiritualidade. Não precisa ser só espiritualidade, tá? Quando a gente está falando do Hierofante, a gente também está falando sobre construções robustas de caráter ou de cultura ou de construção de um bom diploma aqui de nível superior. A gente está falando de ensinamento. E de fato aqui, para muito poucos sagitas, isso aqui é amoroso. Para muito poucos. Porque aqui está muito mais carreira, estudo, concurso e por aí a gente vai. Às vezes eu não tô nem naquele movimento de tomar as rédeas de tudo, mas eu tô trabalhando para ter o financeiro necessário para tomar as rédeas de tudo. Se for necessário um financeiro nesse sentido, tá? Às vezes eu tô me dedicando a um novo estudo ou uma nova carreira justamente porque eu quero crescer e quero ter um tipo diferente de controle. Vamos ver o que mais aqui. Claro que é uma leitura bem geral, tá, gente? Então, se você quiser aprofundar aí as suas perguntas e etc., aqui na descrição do vídeo tá o meu número de WhatsApp e você me chama ali e eu passo os valores, as datas e por aí a gente vai. Quatro de espadas. Cuidado com a autopressão. Não só a autopressão aqui, tá, Sagita? Cuidado para não ser a pessoa que alcança determinada coisa, mas ainda assim não se dá paz. Acha que sempre tem mais. Para alguns é uma desconfiança do seu próprio talento. Eu não confio que consigo alcançar tudo aquilo que eu quero alcançar. Na verdade, para muito poucos, tá? Porque aqui a gente está falando de um arcano menor. E aqui na carta do controle, na carta do carro, a gente está falando de um arcano maior. Ou seja, alguns sagitarianos aí estão naquele questionamento de será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu sei o suficiente para fazer isso que eu quero fazer? Será que eu consigo aprender determinada coisa para fazer o que eu quero fazer? Será que eu consigo lidar com tudo que vai chegar daqui a pouquinho? Quando a gente está falando de 4 de espadas, a gente está falando de medos, tá? Só que a gente não está falando de medo de uma situação real. A gente está falando de medo que eu mesmo crio. Seja por insegurança, seja por crenças pessoais aí que não correspondem à realidade. E aí a gente está falando de capacidade por quê? Porque aqui no fundo do baralho eu estou vendo o mago, tá? E o mago fala sobre o quê? Fala sobre eu ter nas mãos todos os elementos que eu preciso para manifestar a vida que eu quero manifestar. Ou seja, esses medos e inseguranças são falsos. Exatamente como mostra o 4 de espadas. Eu estou criando aqui uma série de crenças limitantes pelos meus medos, quando na verdade tudo que eu preciso, arcano maior de novo, tudo que eu preciso em termos de talento, de inteligência, de capacidade, de vontade, tudo que eu preciso, eu já tenho para fazer aquilo que eu quero.
Arcano maior é aquela mostra de decisão do universo. Você já está no momento correto para realizar o que você quer realizar. Dá para ir, inclusive, mais fundo aqui, tá? Para alguns sagitas. Não sei se dá tempo. Não era para ter passado como já passou do tempo aqui, mas dá para ir, inclusive, mais fundo, tá? Alguns sagitas estão meio seduzidos aqui pelo tempo livre. Sabe aquela coisa de, eu prefiro relaxar do que fazer isso aqui. Alguns, tá? São poucos. E aí eu fico com medo de iniciar alguma coisa e aí daqui a pouco, não quero mais. Desanimei, tô com preguiça. De qualquer maneira, Sagita, independente do caminho que você escolheu tomar aqui, se você seguir em frente, a realização é certa. Se você seguir em frente, a realização é certa, porque você tem o caminho, você tem a espiritualidade do lado, você tem aí a paciência necessária, você tem a inteligência necessária. A única coisa que pode estar atrapalhando são algumas noias. E aí você me diz quais são as noias, tá? Quais são os pensamentos aí que estão deixando você inseguro ou que estão preocupando você no sentido de conseguir ou não conseguir encontrar esse caminho. Inclusive, para quem tá nessa dúvida aí de caminho, um mapa astral é ideal, tá? Para descobrir qual o caminho de alma aí. Aqui na descrição do vídeo você encontra profissionais que fazem mapa astral, tá? Que eu indico e confio. Também encontra profissionais que fazem limpezas energéticas na sua casa, no seu corpo, na sua vida amorosa, nas suas causas na justiça e por aí a gente vai. Seguindo aqui. Rei de Ouros. Mostrando aqui, tá? De novo. 10 de Ouros é a última carta antes do Rei de Ouros. Vai sentar na grana. Vai sentar na grana. Tá? Se isso for financeiro. Se for a construção de alguma coisa material, tá realizado isso. Tá realizado porque, observa, um Rei de Ouros é aquele que domina o elemento Ouros. Ou seja, domina o elemento estabilidade, domina o elemento terra, domina o elemento financeiro, domina o elemento prosperidade. Eu consigo fazer sempre que eu quiser. Pode me acabar o dinheiro aqui, eu consigo fazer. Pode cair o telhado da casa aqui, eu sei como reconquistar isso tudo, porque eu já descobri o caminho, eu já descobri a fórmula. Sagita, no fundo do baralho a carta da lua, tá? Mais um arcano maior. Cadê a carta que eu ia mostrar? Abaixo do Rei de Ouros estava a carta da lua. A carta da lua, o que que é? Medos gigantescos, mas que são ilusórios. Já tinha saído medo e desconfiança com o 4 de espadas, só que o 4 de espadas é arcano menor. Existem medos inconscientes aqui nesse Sagita que estão ou sabotando aquilo que eu estou buscando, ou me deixando com medo demais para prosseguir, e por aí a gente vai. Só que assim, ó, a única coisa que pode impedir você de alcançar isso que já está no seu caminho, sucesso na parte material, são seus medos. Talvez confiar em pessoas que não são confiáveis, que estão aí de máscara. Focar no lado emocional quando a vida está pedindo que você foque no financeiro ou na carreira, não precisa ser dinheiro só. A luz da lua é uma luz ilusória porque ela é reflexo da luz do sol. A lua não produz sua luz própria. E aí, como o Sagita é talvez o mais brilhante dos signos do zodíaco, é muito difícil um sagitariano que não brilha, né? E esse brilho que a gente está falando aqui pode atrair pessoas que não são verdadeiras,
pode atrair pessoas que não são confiáveis, pode atrair pessoas que trazem inveja para onde você tá e aí dificulta ainda mais a realização do que você quer. Então, assim, ó, além de dominar esse fator medo aí dentro de você, podem ser medos inconscientes, tá? Quando a gente tá falando da carta da Lua, a gente tá falando principalmente do inconsciente, mas além de dominar esses medos aí, dá uma escolhida, Sagita, em quem você quer que siga esses caminhos aí do seu lado. Quem merece ou não merece a confiança que você tem para depositar aí. Quem tá ou quem não tá junto com você nas lutas. Porque por mais que a carta do carro indique que eu tenho o poder de decisão para ir atrás do que eu quero, se eu não tenho apoio do meu lado, seja em família, seja em amigos, seja em whatever, eu não consigo com facilidade aquilo que eu quero. Somos seres sociais. Posso seguir muito forte, muito pleno em frente sozinho? Posso. Agora, se eu vou em conjunto, eu vou melhor. Eu vou mais forte. Eu vou com mais opiniões. Eu vou com mais insights. Eu vou com mais percepções. E aí observa a diferença entre essas duas cartas, embora elas tenham o mesmo formato. A luz, dois seres do lado. No tarô tradicional, essas motos aqui são esfinges, tá? Olha a diferença entre as duas. Posso ir sozinho e forte na luz do sol? Posso, consigo. Na luz da lua já fica mais difícil quando eu estou confiando em pessoas que eu não devo confiar. Compreendes? E às vezes essas pessoas em quem eu não devo confiar são pessoas que estimulam ainda mais o meu medo. Aquelas pessoas que, talvez esse não seja o seu caminho, talvez você não vai conseguir. Aquelas pessoas que ao invés de estimular, estão ali para dizer, talvez seja melhor ficar quietinho aqui na estabilidade que você já tem. Só que assim, ó, se você vai construir alguma coisa, carta do Hierofante, a gente está falando de uma construção grande. Rei de ouros, a gente está falando de uma conquista material grande. 10 de ouros, a gente está falando de uma conquista material grande, estável, duradoura. E aí, segue com a sua força, independente de quem está aí por perto. E vai, porque qual é o recado do universo aqui nesse período para o Sagita? Tudo o que você precisa para realizar o que você quer realizar, você já tem. Arcano maior já está na hora. Só vai. Só segue em frente aqui que o sucesso é certo. Tá bueno, Sagita? Daqui a pouquinho eu tô de volta com as leituras talvez de amor? Não sei. Até lá, o que eu peço? Que você curta esse vídeo, é bastante importante para as métricas do YouTube. Deixa um comentáriozinho fofo, se inscreve no canal, ativa a sinetinha e por aí vai. Tá bueno? Daqui a pouquinho eu tô de volta e até lá eu deixo um grande beijo para você.